foram mais de 5 meses sem aulas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul por conta da pandemia de coronavírus. Mas nesta quarta-feira, cerca de 31 mil estudantes de graduação da URGS retomam, no formato virtual, o primeiro semestre letivo. O chamado ensino remoto emergencial foi elaborado no início de junho e percorreu as esferas necessárias até a aprovação da versão final do documento, em 27 de julho, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP. Esse sistema é válido enquanto permanecer a situação de emergência em saúde pública, portanto, pode se estender. Como diz o jargão, tempos extraordinários exigem ações extraordinárias. O plano de educação a ser aplicado não foge à regra. Durante as sessões online, uma série de excepcionalidades será aplicada. Por exemplo, não será aplicada a atribuição do conceito falta de frequência, sendo incluída a atribuição não informado. As atividades de presença simultânea, de apresentação de conteúdo, atividades instrucionais e avaliativas serão salvas ou gravadas, ficando disponíveis para acesso posterior. Caso alguma delas não possa ser salva ou gravada, deverá ser disponibilizada outra atividade não simultânea de valor formativo equivalente. No Direto ao Ponto, vamos falar sobre como a universidade se preparou para esse retorno. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. A paralisação na universidade, apontada como a melhor federal do Brasil pelo Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação, começou em uma sexta-feira 13. Lá em março, a reitoria anunciou que todas as atividades extracurriculares em seus campos, como aulas inaugurais, cerimônias de entrega de títulos honoríficos, posses e eventos comemorativos, científicos, artísticos e culturais, estavam suspensos. 3 dias depois, foi a vez das aulas pararem. Em um longo período de incerteza, seguiu a vida de estudantes e professores. Diante do cenário de pandemia e das consequentes ações necessárias para o enfrentamento à Covid-19, a URGS apresentou em junho um plano de assistência estudantil extraordinário, destinado a alunos da graduação em situação de vulnerabilidade. Os alunos participantes do programa de benefícios da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis passaram a receber um auxílio emergencial alimentação de R$ 300 por um período de 3 meses, prorrogável por mais 3. O grupo recebe, pelo mesmo período, auxílio inclusão digital, no valor de R$ 70 mensais, para viabilizar acesso à internet. Além disso, 1.000 estudantes que não são participantes do programa de benefícios, mas ingressaram na universidade como cotistas de renda, são público-alvo do auxílio emergencial de R$ 300 mensais por 3 meses, também prorrogáveis por mais 3. Também o Parque Científico e Tecnológico Zenit, o Instituto de Informática e a Pró-Reitoria de Extensão lançaram o programa Reconecta URGS. Esse projeto busca destinar computadores a estudantes em vulnerabilidade socioeconômica. Essas medidas para melhorar a inclusão foram anunciadas antes mesmo da aprovação do ensino remoto emergencial, que ocorreu somente em 27 de julho. Nós conversamos com a vice-reitora da universidade, Jane Tutiquian, sobre o processo de elaboração dessa metodologia. Oi, Jane, tu poderia explicar como é que foi montado o plano para as aulas remotas e se a universidade não demorou muito para iniciar esse processo? Nós temos disciplinas, e isso é uma lei federal que permite, com até 40% de disciplinas à distância. Nós nunca trabalhamos com 40%, mas trabalhamos com 20% de disciplinas à distância para aqueles professores que acham que deve ser. Pois bem, foi exatamente no dia 20 de março que nós emitimos uma portaria, e nessa portaria nós liberamos a carga horária de ensino à distância.
Então, isso aconteceu no dia 20 de março. Imediatamente a gente se deu conta de que nós não poderíamos, de maneira alguma, transformar essas aulas à distância num fator de exclusão. O que significa isso? Significa que hoje na universidade entram 50% de cotistas. Então, são aquelas pessoas que são beneficiárias da PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. E aí nós começamos um trabalho maravilhoso. Foi um dos trabalhos mais bonitos que nós já fizemos. Nós tínhamos já formado um grupo de contingenciamento, que é o grupo que nos dá o sinal de que nós podemos ou não podemos começar as aulas. Nós formamos um grupo de especialistas para fazer os protocolos da universidade. E esses protocolos, eles são alinhados com os protocolos do governo do estado, até porque nós estamos trabalhando na comissão do governo do estado. E, paralelamente, nós começamos a discutir como nós faríamos o ERE, ou seja, o ensino remoto emergencial. Então, foi preciso uma mobilização muito grande. Hoje, as pessoas dizem, mas tal universidade não parou. Todas as universidades federais pararam, todas as universidades federais estão começando a retornar tal qual a universidade. Por quê? Numa universidade privada, dificilmente tu vai encontrar problemas econômicos, assim, da ordem do aluno não ter um smartphone, ou um tablet ou um computador. Hoje, nas federais, com 50% de cotistas, a gente tem esse problema. Bom, então foi formado um grupo para estudar como seria o ERE do ponto de vista didático-pedagógico. E foi formado um grupo muito interessante que ele está à disposição, inclusive na internet. Foi criado o GT Milton Santos, e ele parte da Coordenadoria de Ações Afirmativas e, ao mesmo tempo, da Secretaria de Educação à Distância na UFRGS. E começa a trabalhar, então, na busca da inclusão digital dos alunos, e especialmente os cotistas. Sim. O que faz primeiro? São 23 professores. O que eles fazem? Em primeiro lugar, eles fazem um mapeamento, olha que trabalho maravilhoso, eles fazem um mapeamento dos lugares onde moram esses alunos que são alunos beneficiários, né? São alunos socialmente e economicamente vulneráveis. Então, eles fazem um mapeamento do lugar onde moram esses alunos, e, ao mesmo tempo, um mapeamento dos centros estudantis, por exemplo, dos centros comunitários, que eventualmente poderiam ser utilizados como sala para os alunos poderem estudar. E, ao mesmo tempo, a gente procura todos os nossos polos, que são os polos da EAD, da Educação à Distância, que a universidade tem, descobre mais 50 polos, que são polos do governo federal. Alguns são dentro do Exército, por todo o Rio Grande do Sul. Então, a gente ampliou esse mapeamento. Então, com os polos, com os centros comunitários já detectados, nós chamamos um projeto, que é um projeto muito bonito, que faz parte do Parque Industrial da Universidade, e esse projeto se chama CRC. O CRC recebe computadores que nós já não usamos mais, reforma esses computadores para reuso. Então, nós fizemos um acordo de entregarmos para os centros comunitários, para os polos, a nossa contrapartida, e a nossa contrapartida seria o computador e seria também
a extensão da rede de internet pelo EduOn, que é a rede de todas as universidades. Bom, então isso viria facilitar a vida do aluno, no seguinte sentido: ele não quer trabalhar em casa, ele pode trabalhar no centro, né? E lá no centro ele vai ter computador à disposição. Bom, mas foi preciso, na verdade, muito mais do que isso. Então saiu um edital especial, para tu ver que nós levamos 3 meses trabalhando nisso. Saiu um edital especial da Pró-Reitoria de Ações Estudantis, possibilitando a compra de um tablet, evidentemente que não é um tablet da melhor qualidade, mas é o que nós podíamos, nós gastamos o que nós tínhamos, não tínhamos, colocando à disposição então 4.000 tablets e mais o chip para acesso à rede. E quais vão ser os critérios dos alunos que vão receber esse tablet, por exemplo, Jane? São só os alunos que estão inscritos como beneficiários. São 4.000 alunos que recebem as bolsas da universidade. Então, o dinheiro desse tablet foi colocado no material, de tal forma que ele podia comprar o tablet, ou se ele tivesse um computador em casa, ele poderia usar para arrumar, para melhorar o seu computador. Bom, depois disso, quando nós tivemos, então, a certeza de que não teríamos nenhum aluno fora da universidade por questões de rede, e aí, nesse mesmo momento, o próprio governo federal lança um auxílio, né, através da Rede Nacional de Pesquisa. Pois bem, então nós não tínhamos mais o problema de termos os alunos sem estudar porque não tinham o aparelho, enfim, né, o smart, ou o tablet, ou então o computador. Era preciso, então, a gente partir para a parte pedagógica e discutir com toda a comunidade. A gente fez isso. Houve a Pró-Reitoria de Extensão de Graduação fez uma pesquisa entre os alunos para ver que dificuldades eram, se tinham máquina, se não tinham máquina, como é que estudavam. E o grupo aquele que estava trabalhando pedagogicamente apresentou uma proposta. Essa proposta foi discutida com a Prograde, que discutiu com todas as unidades, com a sua comissão de graduação. Então, todos os membros da comunidade participaram da elaboração do ensino remoto emergencial. A partir disso, chegamos então a um consenso, e esse consenso então foi para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Foram 4 longuíssimas reuniões, mas conseguimos chegar a uma portaria, a uma resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que beneficiasse todos no sentido da gente conseguir manter a qualidade e da gente não deixar ninguém para trás. A grande ideia é a seguinte: a maioria das aulas serão assíncronas. O que significa isso? O professor vai gravar a sua aula e ele deixa à disposição do aluno, que vai poder assistir a hora que ele quiser, aonde ele quiser, como ele se sentir melhor. Embora a gente também vai ter aulas síncronas, que é aquela aula que o professor dá, coloca a turma na rede e dá sua aula. Aí é interessante também que nós contamos com o auxílio do Teams, da Microsoft, e contamos também com o Google Meet, que não estão nos cobrando nada. Fizemos um acerto nesse sentido. Então, assim, hoje a gente tem rede à disposição, os alunos têm aquilo que eles precisam, e os professores tiveram um trabalho grande
mas era preciso fazer de adaptação do seu currículo, do seu curso para o ensino remoto emergencial. E aí chegamos então no momento de colocar em prática. Desculpe, eu te interrompi. Não, eu ia perguntar exatamente sobre esse tema. Teve alguma modificação no plano pedagógico e também se essas definições do ensino remoto elas foram aplicadas a todas as escolas ou tem escolas de ensino unidades que têm protocolos um pouco diferentes? Como é que funciona, por exemplo, para graduações mais práticas como dança, teatro, até enfermagem? Então, nós pensamos muito nisso. Não tem como se mandar um aluno para dentro da universidade hoje com bandeira vermelha. Não tem como colocar, tem toda uma série de protocolos que têm que ser seguidos, né? Uma sala de aula na universidade, por exemplo, que comporte 50 alunos, ela normalmente tem 60 matrículas. E desse espaço a gente só pode utilizar pelo protocolo 25% da sala. Com isso, se fosse aula presencial, o professor teria que dar, no mínimo, 4 vezes o mesmo conteúdo para atender uma turma. Né? Bom, a grande questão, e aí eu acho que isso é muito importante, é que no campus do Vale nós temos uma circulação de mais de 25 mil pessoas. Contando o campus da saúde, da EZFIM, do Litoral Norte Centro, nós temos outras 25 mil pessoas. Então, tu imagina o seguinte, se não for rigorosamente seguido o protocolo, com 50 mil pessoas, com 3 mil discentes, com 3 mil professores, com 3 mil técnicos, mais terceirizados, nós certamente nos tornaríamos um foco de coronavírus para a cidade e para o estado, né? Então, qual foi o acordo que foi feito? O acordo foi o seguinte, com bandeira vermelha não há como liberar sala de aula nem para 10, nem para 5, nem para 3. Então, aqueles cursos que não podem ser dados de maneira nenhuma, aquelas disciplinas que não podem ser dadas de maneira nenhuma à distância, essas foram jogadas mais para frente, através de um estudo e flexibilização de pré-requisitos para o aluno não perder, e foram colocadas outras que possibilitavam um ensino à distância. De qualquer maneira, a gente tem disciplinas que necessitam das aulas práticas, né? Pegares química, aqueles laboratórios avançados e tal. Então, o que nós fizemos foi um acordo com toda a comunidade que nós começamos com as aulas teóricas e largamos para o final do semestre as aulas práticas. Enquanto isso, a gente vai acompanhando a bandeira, a cor da bandeira. E aqueles alunos que dependem dessas disciplinas para se formarem, como é que funciona daí? Tem que aguardar esse período? Não, eles não chegam a perder, né? Eles podem pedir equivalência. Agora, se eu pegar um curso de medicina, por exemplo, não há a menor possibilidade, né? Então os alunos formandos têm que ser respeitados, a gente tem que achar alternativas para isso, mesmo que o professor tenha que repetir 4 vezes o mesmo conteúdo para dar aula para uma turma, mas a ideia é efetivamente que ninguém saia prejudicado. A medicina, inclusive, ela iniciou o ensino remoto emergencial logo depois que saiu a portaria, em abril.
Ô Jane, para a gente concluir a nossa conversa, queria saber como é que a reitoria recebeu o documento entregue pelo DCE, que se colocou contrário a este modelo de retorno às aulas, e também reivindicou a criação de um comitê de fiscalização do ERE. Como é que vocês viram essa posição do DCE? Nós vimos de uma forma muito natural. Uhum. O DCE, em primeiro lugar, nos entregou um documento com 13 reivindicações. Todas elas foram atendidas. E o DCE trouxe a sugestão de que tivesse uma comissão de acompanhamento do ensino remoto emergencial. Então, nós aceitamos, isso passou pelo Conselho, né, pelo CEP, e essa comissão ela já está formada. É uma comissão bastante grande, a gente tem 22 membros, 2 de cada um dos segmentos. São dois alunos, 2 docentes, 2 discentes, 2 técnicos, e a gente tem também 2 de cada pró-reitoria de graduação, Câmara de Graduação, Secretaria de Educação à Distância, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Coordenadoria de Ações Afirmativas, Centro de Processamento de Dados, Fórum de Graduação, departamentos, e com isso nós compusemos essa resolução. Então, assim, evidentemente que tinha gente contra, e hoje ainda tem, né? E a universidade é muito isso, a universidade é um lugar da diversidade, é um lugar da pluralidade, inclusive ideológica, mas dentro do possível, essa gestão tem agido no consenso. Nós hoje temos uma campanha que se chama Reconecta. Então, aqueles que tiverem em casa computador velho, peças de computador, telefone velho, doem pra gente. Vai ter um estudante que vai utilizar. E para onde a pessoa leva o aparelho para doar? Para a universidade, ali na reitoria. Uhum. É só chegar ali e vai ter um ponto de coleta? Só chegar ali, tem um ponto de coleta e certamente vai ser muito bem aproveitado. A aprovação desse modelo não satisfez toda a comunidade acadêmica. O Diretório Estudantil Central, o DCE, propôs a criação de uma comissão paritária, com professores, funcionários e técnicos que fiscalizam o modelo a ser implementado para garantir, abre aspas, que ninguém seja prejudicado e nenhum estudante fique para trás, fecha aspas. O Direto ao Ponto também conversou com a coordenadora geral do DCE, Ana Paula Santos. Ana, a gente sabe que boa parte dos estudantes da URGS dependem de políticas de apoio para permanecer na universidade. Eu queria que tu fizesse um breve parecer de como foi essa assistência para essas pessoas durante a pandemia, pessoas que dependem da casa do estudante, restaurante universitário, bolsa de pesquisa, entre outros recursos. Certo. Bom, inicialmente, desde que a gente teve o anúncio oficial, né, da suspensão das aulas presenciais, nós do DCE, a gente vem cobrado, né, por parte da reitoria que a gente pudesse ter um planejamento, né, para conseguir apoiar os estudantes, tendo em vista que na URGS a gente tem várias modalidades de ingressos, né, e 50% desses ingressos são para cotistas, né, então entra a questão da renda socioeconômica, estudantes de escolas públicas, estudantes PCDs e também os que ingressam pelas cotas raciais, né, indígenas e estudantes negros. Então a gente compreende que o perfil da universidade nos últimos anos ele tem se transformado e se popularizado. E isso também exige que a universidade tenha não só uma política para as pessoas ingressarem, mas sim para elas permanecerem. Então a gente, desde o início da suspensão, a gente vem fazendo espaços, né, com os centros e os diretórios acadêmicos, e nós fizemos no dia 11 de maio um FEB, que é o Conselho de Entidades de Base, né, que é justamente esse espaço com as entidades estudantis, e
e a gente aprovou um programa emergencial de assistência para os estudantes de baixa renda e encaminhamos para a reitoria e também para a PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né, que faz essa mediação entre as pautas estudantis com a reitoria. E nesse programa emergencial a gente destacou várias coisas, né, como a questão de distribuição de cestas básicas, o pagamento, né, mensal de todas as bolsas, a renovação automática dessas bolsas, a questão também de uma plataforma, né, para que os estudantes pudessem apresentar quais eram as suas situações, a questão da suspensão das aulas online naquele período, né, porque ainda não tinha nenhum debate na universidade, e a universidade demorou 3 meses para nos responder sobre esse programa emergencial, e nesse período de 3 meses a gente teve cortes de bolsa, a gente teve muitos estudantes passando por muitas dificuldades, inclusive quando a URGS apresentou o programa dos auxílios, né, tendo em vista já a retomada do semestre de forma remota, os estudantes que moram na casa de estudantes, que nós temos 3 casas, né, a CEL, a CEURGS e a CEFAV, fizeram um documento de retificação para apresentar que eles estavam sem acesso à internet, né, um acesso muito precário nas casas, que a alimentação também estava muito precária. As mães estudantes também fizeram uma movimentação colocando as problemáticas que estavam enfrentando nesse período. Os estudantes indígenas também se organizaram para colocar, na grande parte, nesse período, estão nas aldeias, onde o acesso é muito limitado. As bolsas, né, muitas bolsas expiraram nesse período e a gente defende a renovação automática. E a gente estava defendendo naquele período, né, renovação automática para que os estudantes não tenham a sua renda comprometida, porque muitos, por mais que a bolsa seja um valor baixo, né, R$400, a gente sabe que não paga todas as contas, muitas vezes, né, é a única fonte de renda de muitos estudantes. Então a gente defendeu naquele período que as bolsas fossem renovadas. Então a gente avalia que a URGS teve um descaso muito grande com os alunos, especialmente os mais precarizados, né, e a gente acha que acabam reforçando as desigualdades que sempre existiram na universidade, mesmo com a política de cotas, né. Então a gente, inclusive do DCE, a gente tem feito entregas de cesta básica, né, para os nossos colegas que estão passando dificuldade, também muitos centros e diretórios com essas iniciativas, mas não houve por parte da universidade nenhuma alternativa em relação a isso, nenhuma campanha de apoio, e inclusive a assistência apresentada para a retomada das aulas muito insuficiente e que já está dando diversos problemas. Uhum. E o plano de assistência estudantil extraordinário, que prevê alguns auxílios, né, como de R$300 para parte dos estudantes, e também o auxílio para uma ajuda para, então, esses estudantes adquirirem equipamentos e até uma internet nessas casas de moradia coletiva. Como é que está funcionando isso hoje, Ana? Então, tem alguns auxílios, né? Primeiro tem um auxílio inclusão digital, que prevê R$360 para compras de tablets e assemelhados, ou também fazer consertos, né, nos computadores e celulares, enfim, dispositivos, né? Só que tem um problema. O primeiro deles é que esses auxílios, eles são destinados a 1.000 pessoas. E a gente tem um número muito maior de pessoas que são beneficiárias PRAE, que são aqueles estudantes que ingressam, né, por modalidade de cotas da renda socioeconômica, ou até mesmo os que ingressam pelo acesso universal, mas que assim que entram na universidade solicitam, né, esses benefícios mediante a comprovação da sua renda, né? Então, aqueles que se enquadram na renda baixa, né, podem ter acesso. Então, ele é muito limitado, porque a gente tem um número muito maior, né, tendo em vista que boa parte da universidade também são estudantes cotistas, e esse auxílio do tablet, né, de R$360, ele apresenta muitos problemas, porque a URGS utiliza algumas plataformas e muitos cursos também, softwares e programas específicos, né, da sua área de ensino, eles acabam precisando ter um dispositivo que tenha uma alta qualidade. E esse valor que a universidade apresentou, em geral, é os tablets que são infantis, né, ou seja, que tu não consegue fazer, enfim, ter uma aula de qualidade, instalar as plataformas necessárias. E também tem a questão da internet, né? A URGS anunciou R$70 para a internet, mas também que muitos estudantes não são da capital, né? Não são de Porto Alegre, também são
de outras cidades, muitos estão em outros estados também nesse período da quarentena, e em muitos locais esse valor é muito insuficiente, porque os planos, daí tem a ver também com a região de moradia da pessoa, né? Os planos de internet que garantem uma estabilidade mínima, eles são um valor muito maior, né? O que a gente encontrou pesquisando mais barato é R$ 69,90, mas também dentro da situação que os estudantes estão passando, né? Muitos com dificuldades financeiras, enfim, pais que perderam emprego, alunos que tiveram bolsas cortadas, também muitas pessoas não conseguem arcar com o restante do valor. Então, tem essa possibilidade da inclusão digital que as pessoas estão solicitando, né? Nesse período, já faz mais ou menos umas 3 semanas, um mês que está sendo solicitado, mas ele não contempla todos os estudantes que têm essa necessidade, e mesmo que ele exista, e para muitos, né, já é uma ajuda, ele acaba sendo insuficiente pela essa questão mais tecnológica. E daí tem um outro auxílio, que é o auxílio Covid-19, que ele é um auxílio de R$300, pensado para 3 meses, mas que pode ter uma prorrogação para mais 3 meses, né, tendo em vista que ainda não tem uma data oficial de retomada das atividades presenciais. Então, esses são os auxílios. A gente acha que eles são importantes, porque para muitos é a única oportunidade de dar algum segmento ao semestre, mas a gente já vem recebendo várias denúncias, né, de estudantes que já estão passando por dificuldades e que já não estão conseguindo acessar, enfim, as plataformas e tudo que a universidade tem elaborado em relação ao ensino remoto, mas são essas assistências, né, que a gente acha que poderia ser um valor muito maior. Por exemplo, a UFMG está dando um auxílio de 1.200, a UFRN também num valor muito superior. Então a gente acha que pela URGS ter ficado 3 meses sem dar qualquer tipo de auxílio, e muitas universidades, inclusive menores em número de alunos, com uma verba mais reduzida, conseguiram dar um auxílio maior, a gente acha que esses auxílios deveriam ser maiores e também que contemplassem mais estudantes. Uhum. Ana, após a URGS anunciar o modelo de ensino remoto, o DCE elaborou um parecer divergente ao retorno das aulas neste formato. De que forma o DCE defende o retorno do calendário acadêmico? Sim, a URGS apresentou, né, uma proposta do ensino remoto. Nós apresentamos um parecer divergente que nós construímos com os técnicos da universidade, através da SURGS, né, que é o Sindicato de Técnicos, com a APG, que é a representação da pós-graduação, e com o ANDES também, que representa os docentes da universidade. E a gente defendeu nesse parecer que a gente pudesse fazer nesse semestre de 2020/1 um semestre de teste, né, e de experiência, porque não é um modelo que a universidade utiliza, e a gente sabe que existia, né, por parte de muitas pessoas, uma cobrança, né, de retomada de algum tipo de atividade. E a gente defendeu nesse parecer que a gente pudesse ter, nesse período, as cadeiras eletivas para os alunos, para que pudessem estar fazendo cadeiras, né, mas também que a gente não colocasse as cadeiras obrigatórias, tendo em vista que não tinha, né, e não foi apresentado por parte da universidade um planejamento pedagógico e que contemple a realidade dos estudantes. E que também tivessem as cadeiras, os projetos, né, de extensão, para que a universidade pudesse se voltar ao combate do Covid-19. A gente hoje já tem uma marca de mais de 100 mil pessoas mortas, e a gente sabe que as universidades têm cumprido um papel importante. Então a gente defendeu que os projetos de pesquisa e de extensão que fossem relacionados ao Covid fossem fornecidos, e isso de todas as áreas, né, não só da saúde, mas a área das humanas, das exatas, enfim, todas as áreas possam contribuir, também tendo em vista, né, uma flexibilização para os alunos formandos, porque a gente também entende que é um planejamento de vida, né, muito também se manter na universidade também é um grande custo e tem uma série de coisas. Então, que os estudantes formandos pudessem fazer, né, suas cadeiras obrigatórias, as suas pendências para formatura, né, visando também o que as congrades e os departamentos pudessem fornecer. Também defendemos, né, a antecipação da formatura dos estudantes da área da saúde, também para combater o Covid-19, dentro dos créditos mínimos, né, estabelecidos pelo plano educacional, e que as pessoas pudessem também fazer a formatura nesse semestre. Mas que boa parte da universidade, que a gente pudesse ter essas cadeiras eletivas, e daí nesse sentido a gente também garantir toda a manutenção e renovação das bolsas, que os alunos não fossem prejudicados, e que a gente pudesse também ter uma comissão paritária para fazer essa fiscalização, né, o que hoje não existe.
Então a gente sabe que os problemas do ERE já estão aparecendo e certamente vão seguir aparecendo, e a gente queria que tivesse uma comissão paritária entre alunos, técnicos e professores, justamente para conversar e ir pensando o que está dando certo, o que é preciso melhorar, para que depois, no próximo semestre, caso seja necessário, a gente pudesse retomar as aulas remotas daí com as cadeiras e a normalidade do semestre via remoto, mas que a gente pudesse ter uma experiência, né? O episódio de hoje fica por aqui. Eu sou Brenda Fernandes e a edição é de Ali Felencar. Até a próxima. Tchau!